Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca. Na minha resenha sobre Alice no País das Maravilhas, este livro foi escrito em 1865 por Lewis Carroll, ou Charles Dodgson. Ele retrata dessa menina Alice que segue um coelho e cai no País das Maravilhas, onde vai entrar em contato com várias criaturas, principalmente em formato de cartas. Quando conhecemos a Rainha de Copas e outros personagens marcantes, como o próprio Chapeleiro. Em 1871, o Lewis Carroll lança um novo livro titulado Alice no Outro Lado do Espelho, ou, numa tradução brasileira, Alice através do espelho que ele encontrou por lá. Este livro vai dar continuação a essa história fantástica que Lewis Carroll traçou desde o País das Maravilhas. E neste livro falamos sobre o amadurecimento da Alice, porque passaram mais de 5 anos desde o lançamento do livro Alice no País das Maravilhas. E neste livro, Alice do Outro Lado do Espelho, ou Alice através do Espelho, conseguimos ver um amadurecimento tanto na escrita do Lewis Carroll como nas características que vão ser apresentadas na própria Alice. E apresentando um pouco o resumo desta mesma obra, nós vimos que a obra se passa no inverno, quando Alice está a brincar com seus gatinhos e jogar um pouco de xadrez. E ela, ao passar próximo ao espelho, se interroga o que seria se ela conseguisse ultrapassar esse mesmo espelho e entrasse nesse espelho e conseguisse contemplar essa casa no sentido inverso. Porque como nós vimos, quando você olha no espelho, vê as imagens completamente invertidas. E Alice, na sua própria cabeça, começou a imaginar que aquela seria uma outra casa, porque a inversão dos livros, como as coisas são apresentadas, são diferentes dessa nossa realidade. E, surpreendentemente, ela consegue entrar neste mesmo espelho e encontra essa mesma residência. E ela consegue se surpreender quando encontra um tabuleiro de peças de xadrez e que essas peças de xadrez ganharam vida própria e começam a se manifestar com as suas próprias opiniões sobre aquela própria realidade. E ele encontra essa mesma vertente para nós conseguirmos pensar mais sobre o que o outro lado da vida pode nos representar. O que há do outro lado do espelho da nossa própria realidade, aquilo que não conseguimos observar? Será que nós temos essa breve noção de que a nossa realidade pode ser o sonho de alguém? Então, é nisso que vamos falar hoje. Por favor, de inscrever-se no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Vamos ao vídeo. E Alice, estando nesse mesmo outro lado do espelho, começa a contemplar, isto é, a sala e ver suas divisões da casa como realmente são, totalmente invertidas, onde a ordem física funciona totalmente diferente. Ao sair e entrar no jardim, vai encontrar algumas plantas que falam, que vão manter uma conversa com ela. E ela fica admirada ao tal ponto de conseguir não só perceber o que essas mesmas plantas falam, como ela também conseguir se pronunciar. Nessa mesma vertente aparece lá uma rainha, isso é do jogo de xadrez, como nós sabemos perfeitamente como o jogo de xadrez funciona. A rainha é uma peça fundamental no jogo de xadrez, porque é uma peça que se movimenta em todas as direções e anda quase em todas as casas. Contrário do rei, que anda em todas as direções, mas apenas uma casa de cada vez. Ali, ao ir ao ponto mais alto daquela mesma realidade, ele consegue contemplar o mundo todo. É afinal um jogo de xadrez e cada território está composto por um espaço demarcado como se fosse um tabuleiro. E Alice, ao conversar com a rainha, ela pede um desejo, que queria participar também desse grande jogo de xadrez. Pelo menos como um peão, mas que o seu objetivo final devia se transformar numa rainha. E que essa rainha que estava a conversar com ela, disse: você tem essa possibilidade de jogar, seja uma peça de peão do xadrez da rainha branca e depois da oitava casa você se transforma em uma rainha. Sabe perfeitamente como o peão anda. No primeiro jogo ele dá duas casas para frente, mas que o seu objetivo é chegar até na oitava casa e se transformar numa outra peça. E que a peça que Alice desejava muito se transformar era a rainha. Assim que sabemos o objetivo da Alice era se transformar numa rainha, se conseguimos pensar perfeitamente como esse jogo vai se desenrolar nesta mesma realidade através do espelho, que é um sonho do rei vermelho. E esse mesmo rei vermelho é que está a sonhar essa mesma realidade. E que Alice é apenas fruto da sua própria imaginação, ou fruto do próprio sonho. Mas conseguimos agora pensar como um ser humano consciente pode dar conta que está vivendo um sonho ou numa realidade.
Foi uma das perguntas que René Descartes se fez no discurso do método. Como nós podemos ter a certeza de que aquilo que nós estamos a vivenciar é uma realidade? Como eu tenho a certeza que aquilo que é verdade, que aquilo que eu vejo é verdade ou não? Através do eu penso, logo existo, tomar essa mesma consciência e desviarmos desse grande sonho maligno, podemos encontrar aqui quando nós podemos fazer parte do sonho de uma outra pessoa, de um outro ser superior. Se nós formos apenas o sonho de alguém, como nós sabemos que nós estamos a viver a própria realidade e não o sonho de uma outra pessoa? Aqui vamos fazer um amadurecimento das nossas próprias vidas. Nós queremos alcançar certos objetivos, devemos passar por certos obstáculos. Não importa quantos obstáculos você tem que ultrapassar, você tem com o olho a sua meta. A meta da Alice era se transformar numa rainha. A tua meta pode ser diferente, mas a vida é esse mesmo jogo. Devemos ter estratégia para conseguirmos avançar com esse mesmo jogo da nossa vida. E devemos pensar, porque o xadrez é jogar com duas pessoas, cada um tem a sua estratégia, cada um sabe onde quer alcançar, dar um cheque no rei. Apesar que o rei seja uma peça que deve ser protegido pelo bispo, pelo peão, pela torre, tem suas próprias funções e tem suas próprias limitações, mas a rainha é que gira em torno de todo o tabuleiro. E isso vai sendo uma forma de nós pensarmos como nós podemos nos transformar numa rainha, de controlar nossos próprios movimentos, não nos limitarmos em dar apenas um passo como rei, ou darmos um passo ele como cavalo, ou darmos apenas essa transição entre horizontal e vertical na questão das torres, ou pinhão que só come nas laterais. Esse mesmo jogo é usado muitas vezes por estratégias militares, como derrotar o seu próprio inimigo. E esse mesmo jogo é importante para que nós conseguimos não só vermos que a vida também é essa. Nós devemos ver quais são as peças que nós temos em jogo e nós podemos usar para vencer esses nossos próprios obstáculos. Mas continuamente apertando na tecla, você não pode usar os outros como meios. Você tem que ver as pessoas como um fim, como dizia o próprio Immanuel Kant, nessa questão de nós vermos o outro como fim, não como meios. E essa é uma discussão que Lewis Carroll traz aqui nesse mesmo livro da Alice através do espelho, do outro lado do espelho. Podemos ver aqui, essa é uma relação que nós vamos falar com grandes enigmas que ele vai apresentar isso de uma forma de nós pensarmos de uma forma diferente, porque os livros infantis antigamente vinham com histórias muito bobas. Aqui não, aqui ajuda a pessoa a pensar muito sobre o significado das palavras, o significado dos nomes, como essa é uma realidade pode se transformar apenas com o nosso próprio pensamento e que o sonho muitas vezes pode ser confundido com a realidade. Isso também já vimos no País das Maravilhas. Por favor, para quem não assistiu o vídeo da resenha, por favor, de aceder aqui o vídeo, está aqui no card, e termos essa breve noção de como o sonho e a realidade muitas vezes é confundido, mas nós devemos ter a certeza que nós conseguimos controlar a nossa própria realidade e controlar muitas vezes o que se passa à nossa volta. E se nós não termos a consciência, não tivermos o poder de controlar essas coisas que acontecem à nossa volta, não nos preocupemos, porque algumas coisas se movem sozinho, algumas peças podem se mover sozinho se nós darmos por conta disso. Mas é uma reflexão que esse livro pode trazer para nós e aconselho a ler bastante esse livro, porque apesar de ser um pouco confuso no princípio, você vai indo se acostumando quando entender a lógica daquilo tudo é um jogo de xadrez. Então, esse é o resumo que eu apresento aqui desta obra. E quem tenha vontade de ler, por favor, leia. Vamos aqui pensar um bocadinho sobre essa é uma criação do sonho e da realidade, como o nome, a linguagem, as palavras podem ganhar significados diferentes. Muito obrigado que viram o vídeo até aqui. Daqui é o Jovete, muito obrigado e até a próxima.